Um estudante de engenharia com dificuldades sociais cria um robô para se vingar depois de testemunhar a morte trágica de seu pai. Em uma noite caótica, uma criança vê pessoas fugindo em pânico enquanto a polícia se aproxima da área. Os homens entram em um prédio e se aproximam lentamente do alvo. Eles encontram um robô imponente, com um monitor de contagem regressiva em seu peito, conectado a vários tanques de gás. O líder da polícia alerta seus companheiros para evacuar a área, assim que toda a sala explode. Em outro lugar, esse estudante está algemado enquanto um homem mais velho chamado Ferris o interroga sobre seu envolvimento em algum crime. Ele cumprimenta Yaya e diz estar feliz por vê-lo vivo, mesmo tendo ordenado que seus homens o capturassem. O interrogador abre um arquivo com informações sobre Yaya, enquanto sua vida passa diante de seus olhos. Semanas atrás, Yaya estava numa aula de engenharia, quando sua melhor amiga, chamada Rekka, sussurra sobre seu projeto de modificação de carros. Quando Yaya responde, o professor, chamado Ferris, ouve e o chama para responder a pergunta no quadro. O rapaz tímido se aproxima do quadro e responde com uma nova fórmula que o professor nunca ensinou a ninguém da turma. Quando Yaya oferece ensinar o método ao professor, ele fica obviamente ofendido e o expulsa da aula. Yaya anda apressado pelo corredor e acidentalmente esbarra em um homem. Óbvio que isso não deu bom. Quando o homem furioso intimida Yaya, a sua querida amiga vem em seu socorro e o ajuda. Infelizmente, a pessoa que Yaya gosta, chamada Marian, testemunha sua covardia e ele foge. Enquanto Rekka acalma a situação em casa, o pai de Yaya, Sr. Saleh, conforta o filho, admitindo que ele também teve experiências parecidas na sua juventude, que foi há muitos anos atrás, certeza, muitos. Momentos depois, o pai diz que gostaria de dar uma caminhada e visitar a cabana. Quando eles saem de casa, Nasser chega de moto e exige saber onde está Sama. Sama é a empregada deles, e Saleh tinha mandado Sama para a casa dos pais dela para ficar em segurança. Sabendo do envolvimento de Nasser em atividades ilegais, as palavras de Saleh irritam um homem arrogante. E antes de sair, ele pergunta se foi a esposa de Saleh, a mãe de Yaya, quem chamou a polícia. No entanto, Saleh admite que foi ele, o que aumentou a raiva do bandido contra o homem mais velho. Depois que Nasser sai, o pai e o filho continuam até a cabana, onde estão todos os hobbies e invenções de Yaya. Yaya pergunta a seu pai sobre o nome de seu irmão, que morreu muito cedo, confundindo o pai, que responde Musa. Ao ouvir esse nome, Yaya apresenta o seu robô em miniatura com o mesmo nome, chamado Musa. Ele explica que desenvolveu Musa e pode controlá-lo remotamente por meio de um conjunto de realidade virtual. Que loucura! Ao colocar um dispositivo parecido com óculos na cabeça, ele diz que o aparelho se conectará ao seu nervo espinhal por meio de seu lobo temporal, e apenas com seus pensamentos ele pode controlar o robô. Yaya demonstra fazendo o robô facilmente esmagar uma pedra. Saleh orgulhosamente aplaude a conquista do filho, quando Maria embate na porta deles preocupada. Ela vai em sua casa e pergunta se ele está bem. Antes de ir embora, o pai de Yaya pede para ela ficar mais um pouco e pergunta se ela ama seu filho. Mas ela não responde, ou seja, a gente já sabe a resposta. Ela conta como conheceu Yaya quando pediu para emprestar seus fones de ouvido para uma aula de piano. Saleh, o pai, incentiva seu filho a acreditar em si mesmo e faz chá enquanto coloca música para tocar. Mas em outra cena, homens maus entram na casa de Saleh e atacam ele. Seu filho Yaya fica escondido na cozinha com medo bem covarde. Os homens roubam as coisas da casa e ateiam fogo em tudo. Depois que os homens saem, Yaya vê seu pai simplesmente morrendo, envolvido pelas chamas na sala de estar. Mais tarde, o homem se senta na frente de sua casa destruída pelo fogo e assiste os médicos levarem o corpo sem vida de seu pai na ambulância. Depois de algum tempo, Mario visita Yaya e tenta confortá-lo. Ele diz que vai vender sua casa, já que só precisa da cabana. Naquela noite, Yaya dorme no chão frio, lamentando sua perda. No dia seguinte, o homem vai à delegacia de polícia para registrar uma queixa contra Nasser. No entanto, a falta de provas que ele é o culpado e sua credibilidade questionável como a única testemunha fazem com que as autoridades duvidem do que ele está falando. Durante o interrogatório, Ferris faz comentários insensíveis dizendo que Yaya deveria ter entrado no fogo e morrido com o pai, e que ele não pôde fazer isso por covardia. Lembrando da noite, Yaya olha para a pilha de dinheiro após vender a casa e se culpa por ter deixado o pai morrer. Ele impulsivamente tranca a casa, joga as chaves pela janela e derrama álcool sobre si mesmo. No entanto, quando ele segura um fósforo aceso, não consegue acabar com a própria vida, e acaba com tudo isso. Então, seu pai aparece diante dele, pedindo que ele vingue sua morte e mude o mundo. Depois que Yaya vira as costas por um segundo, seu pai desaparece. Então o homem entra em pânico e tenta abrir sua porta trancada, esquecendo que jogou as chaves pela janela. Imediatamente ele colocou seu robô na frente da porta, e antes de controlá-lo para explodir a fechadura, ele então percebe o incrível poder que possui quando olha para a Musa.
Inspirado, o homem trabalha em sua cabana, planejando, construindo e programando Musa em um tamanho real. Na última visita de Yaya à delegacia, Nasser zomba dele, sem saber que o homem tem planos para ele em um prédio abandonado. Nasser avisa Yaya e ordena que seus homens o encontrem e o caçem. Yaya se esconde em um dos quartos enquanto os bandidos procuram pela área. Ele coloca seus óculos de realidade virtual e ativa Musa, que sai para debaixo do carro estacionado do lado de fora do prédio. Um por um, o robô derrota os capangas de Nasser com extrema facilidade. Do lado de fora, Nasser ouve os sons altos vindo de dentro, antes de finalmente encarar o robô imponente 2 vezes maior do que ele. Vendo o homem malvado fugir com medo através dos óculos de realidade virtual, Yaya não consegue deixar de sorrir antes de jogar uma viga de madeira para derrubar o homem que estava correndo. Musa coloca Nasser no carro e fecha a porta. O robô então vira o carro de cabeça para baixo enquanto rasga o tanque de gasolina, explodindo o veículo. Enquanto o robô se vira, Yaya vê um homem inocente filmando os eventos emocionantes que aconteceram em seu celular. Ele deixa o homem ir embora apesar da possibilidade de se expor às autoridades, e o homem imediatamente upa o vídeo na internet. Todo mundo faria isso. Enquanto o vídeo se espalha por toda parte, Yaya reconhece sua vingança pela morte de seu pai com um sorriso antes de se deitar. Em outro lugar, um médico examina o filho de Ferris. O médico revela que a doença de seu filho está piorando e que ele precisa de uma cirurgia. Na Alemanha, isso custa 200 mil euros, o que o professor não pode pagar, e nem eu. O médico, então, sugere um procedimento experimental por um jovem médico, mas Ferris se recusa a colocar a vida de seus filhos nas mãos de um cirurgião inexperiente. No meio da conversa, Ferris recebe uma ligação sobre uma nova missão. Então ele sai da clínica, quebrando com raiva um painel de vidro na porta e machucando a sua mão. Numa noite chuvosa, Yaya recebe uma mensagem de um amigo da internet, dizendo que sabe que Yaya criou Musa, depois de hackear o seu computador. Enquanto isso, Ferris participa de uma reunião sobre o incidente com o robô, e o oficial designa Zakaria e Ferris para o caso. Ao mesmo tempo, um grupo de bilionários se reúne e discute o desejo de adquirir o robô para eles mesmos. Então, eles planejam plantar um espião dentro da polícia para obter informações. Enquanto isso, Rekha visita Yaya e eles assistem à nomeação de Ferris à equipe de investigação do incidente com o robô na TV. Então, Rekha mostra a ele o caderno que ela pegou emprestado e vira para a página que mostra a ilustração de Musa, o que implica que ela sabe sobre o seu segredo. Em um tom sério, a mulher diz que está tudo bem e que não vai contar a ninguém. Duvidoso. Então, antes de perguntar se ela pode ver Musa, Yaya abre a porta secreta no chão de seu porão. E Rekha olha para o robô com muita admiração e orgulho do que ele fez. Mais tarde, Rekha leva Yaya para seu lugar, mostrando-lhe seu carro que eles podem usar para transportar Musa. Então eles falam sobre a motivação de Yaya para vingar o seu pai, bem como todas as pessoas que foram prejudicadas no mundo. Yaya observa a arte nas paredes e vê a frase "O mundo antigo deve acabar". Rekha diz que apoia suas ações e recita a citação na parede como um mantra deles. Então, Yaya revela que tem um amigo da Dark Web, que enviou para ela uma lista de pessoas que precisam ser detidas porque vendem substâncias ilegais, armas e órfãos para tráfico de órgãos. No dia seguinte, os dois amigos dirigem até um depósito e, ao se aproximarem do prédio, soltam Musa do carro. No armazém, homens armados ouvem o barulho alto vindo de fora. De repente, Musa quebra uma parede usando um carro, fazendo com que os homens atirem no robô. Yaya imediatamente começa a trabalhar e se livra dos criminosos, que percebem rapidamente que seus rifles não estão diminuindo a velocidade de Musa. Infelizmente, uma metralhadora de calibre mais alto incomoda o robô, danificando até certo ponto que até mesmo Yaya sente dor enquanto controla ele. Então o robô escapa por pouco de um foguete propulsor. Apesar da dor e do dano ao robô, Yaya se esforça para controlar Musa. Depois de ordenar que o robô se levante, Yaya derruba os bandidos um por um antes de finalmente resgatar as crianças sequestradas e escapar da área antes que as autoridades cheguem. Enquanto isso, a polícia recebe uma ligação sobre o último feito de Musa e imediatamente se dirige ao armazém para investigar tudo isso, onde encontram 20 criminosos pendurados no teto. Ferris encontra outra pista de que Musa é controlado remotamente e o controlador tem que estar perto da cena do crime para funcionar. Mais tarde, Rekha pega o conjunto de VR e pergunta a Yaya como que ele controla Musa. Em resposta, ele acende um isqueiro e acende a chama perto da mão dela, e ela reage rapidamente. Ele explica que seus reflexos espinhais fizeram ela mover a mão para longe da chama, e ele compara essa resposta a como os controles de Musa funcionam. Qualquer ação que ela pensar é transmitida para o robô que a executa. Dias se passam e os heróis vigilantes lutam contra crimes por todas as cidades. Eles salvam crianças de prédios em chamas e deixando uma marca positiva na cidade. Sua popularidade cresce e as pessoas começam a colocar cartazes em apoio à Musa. Ferris finalmente cria um dispositivo para combater o robô vigilante. Num dia chuvoso, Rekha visita Yaya com Mariam e mostra Musa para ela.
Mas Marian fica preocupada com a segurança deles e pede para que eles parem de lutar. Agora eles devem esconder tudo e agir muito discretamente, porque alguém que não apoia sua causa sabe do segredo deles. Enquanto isso, a polícia encontra um carro suspeito que pode ter sido usado para transportar Musa. Eles rastreiam a placa do carro e chegam a Saleh, que é conectado a Nasser. A polícia investiga Yahya, mas não encontra nada suspeito, enquanto Zakaria interroga Yahya. Ferris segue Hamdi, o assistente de Zakaria. Ele o questiona e descobre que Hamdi trabalha para Samir, pai de Marian e bilionário que deseja adquirir um Musa. Depois de saber disso, Ferris promete não contar a ninguém sobre as ações de Hamdi e vai embora. Naquela noite, Ferris leva seu filho Yusuf ao hospital após um episódio, mas se recusa a aceitar o tratamento experimental que foi oferecido pelo médico anteriormente. Ele garante que tudo ficará bem e tenta tranquilizar o filho. Em resposta, o filho de Ferris diz que não está preocupado porque Musa o salvará. Ao ouvir as palavras do filho, Ferris elabora um plano. Ele encontra Samir e faz um acordo com o bilionário. Ele os levará até Musa em troca do dinheiro para o pagamento do seu filho. Percebendo o seu desespero, Samir aceita sua proposta e eles apertam as mãos. O professor imediatamente elabora um plano para um grupo de homens sequestrar um trem. Ao mesmo tempo, um jornalista filmará os eventos e postará na internet para chamar a atenção do controlador de Musa. Eventualmente, Yahya vê as notícias sobre o sequestro e os dois vigilantes se dirigem ao trem. Outro grupo sequestra Miriam, porque sabem que ela é a fraqueza de Yahya. Enquanto assiste às notícias, o professor chama seus homens e ordena que separem o vagão do trem. Momentos depois, Musa pula para o vagão sequestrado, sem saber que os homens estão esperando por ele. Usando o dispositivo de interferência, eles interrompem o sinal de Musa para o fone de ouvido de Yahya, cortando o controle dele e permitindo que os criminosos comecem a desmontar o robô com uma motosserra. Felizmente, um passageiro percebe isso e rouba o dispositivo de interferência, permitindo que Yahya se conecte com Musa e espanque os criminosos. Vendo que o vagão do trem está quase completamente separado, Musa usa seu corpo como ponte para as pessoas usarem para chegar ao outro vagão. Depois que todos os passageiros estão seguros, o corpo de Musa é gravemente danificado e jogado para o lado da ferrovia. Mais tarde naquela noite, os vigilantes encontram um DVD na cabana e o assistem. Eles assistem ao vídeo e descobrem que Marian foi sequestrada. Rekka acha que é uma armadilha, mas Yahya teme pela segurança dela, e obviamente quer salvá-la, né, porque isso aqui é um filme. Ele vai até a mansão do bilionário Samir, e informa que Ferris está com sua filha. O homem mais velho liga para o professor e diz furioso que o sequestro da filha não teve nada e não estava em seus planos. Depois de enviar o nome completo de Ferris para seu amigo na Dark Web, Yahya planeja destruir Musa para enfatizar sua importância como a única pessoa com conhecimento da planta do robô, esperando assim garantir a segurança de Marian. Ele então envia um vídeo ao mundo explicando sua vida e se apresentando como criador de Musa antes de revelar onde o robô está. Ele se despede da sua invenção antes de ir para o esconderijo de Ferris para se render. Minutos depois, Musa simplesmente explode depois que a polícia entra no prédio e Ferris recebe a notícia por telefone. O professor zomba de Yahya, dizendo que ele terá que escrever uma planta para a liberdade de Marian. No entanto, o homem também o avisa que Samir não o deixará escapar facilmente se ele não libertar a filha do bilionário. Percebendo que Yahya tem razão, Ferris ordena que seu homem liberte a mulher. Depois de ouvir a voz dela, garantindo que está segura, Yahya começa a escrever a planta na parede. Ele cobre o nariz e a boca com sua camisa, enquanto secretamente abre um amuleto. Enquanto isso, Rekka fecha todas as janelas do carro, enquanto um veículo pulveriza uma fumaça branca espessa. Depois que os guardas são presos e desmaiam com a fumaça, um grupo de homens dentro de uma van imediatamente planta explosivos em todo o prédio. O líder é um amigo misterioso de Yahya, que conheceu ele na Dark Web. Ferris não sabe o que está acontecendo. Enquanto Yahya escreve a fórmula, o professor percebe algo estranho e escapa. Yahya pega rapidamente a escrita na parede, mas não consegue sair porque homens bloqueiam a saída. Então ele liga para Rekka e confessa seus sentimentos por Marian, algo que ele nunca tinha feito antes de dizer para ela ir embora. Eventualmente, os explosivos explodem, porque essa é a função deles, né? E as paredes caem em cima de Yahya. Enquanto isso, Ferris está preso em uma blitz policial e percebe que será pego de qualquer jeito. Ele liga para o médico e finalmente concorda em fazer um procedimento experimental com um jovem cirurgião, acariciando a cabeça do filho enquanto vê Zakaria indo embora. Pouco depois, o amigo de Yahya entra no prédio com um carrinho e encontra Yahya vivo sobre os escombros. Ele diz que pessoas como eles não morrem facilmente e ajuda seu amigo a sair do prédio. Enquanto isso, um homem misterioso investiga a cena do crime e encontra o computador intacto de Musa no chão. Esse foi o filme. Se você gostou, deixa o like por favor, que isso dá trabalho pra fazer, tá bom? Um abraço. Vê esses outros vídeos aqui. Tamo junto.